Como é que a gente se valida? Que valor a gente dá a gente? A gente tem qualidades, a gente tem defeitos e a gente tem disfuncionalidades, coisas que não funcionam absolutamente bem. Eu ainda falei assim, nossa, ele é genial em desenho. Ela falou, mas eu não quero um filho que desenhe essas porcarias, porque eu vejo que as pessoas que têm baixa autoestima, elas acham que nada é mutável, ou seja, elas são ruins e nada vai mudar aquilo. Ou as pessoas que têm um ego, um narcisismo ou uma coisa inflada, que elas são maravilhosas. Não tem a pessoa que seja tão ruim assim, nem tem a pessoa que seja tão maravilhosa. E ela falou, eu quero que ele se relacione com as pessoas. Eu falei, por quê? Porque eu não posso ser um filho que não se relaciona com as pessoas. Aí ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou pedir para você ir embora. Eu me lembro que uma vez eu atendi um paciente que era Asperger e ele tinha um talento fabuloso para desenho, mas ele não se relacionava em nada, ele não olhava no olho. E aí a mãe chegou e falou assim, eu ainda falei assim, nossa, ele é genial em desenho. Ela falou, mas eu não quero um filho que desenhe essas porcarias. Ele parecia um Picasso, era uma coisa esquisita, linda, linda, deslumbrante. E ela falou, eu quero que ele se relacione com as pessoas. Eu falei, por quê? Porque eu não posso ser um filho que não se relaciona com as pessoas. E aí eu falei, olha... O cômodo dela, né? Eu falei, pode ser que se a gente trabalhar bastante esse lado dele, de socialização, ele vai se socializar, eu acho importante, mas pode ser que diminua um pouco esse talento. Eu me lembro que a gente fez, o menino realmente evoluiu muito nesse contato, ele era muito meigo, e aí ele largou os desenhos, foi uma coisa muito interessante. Ela falou assim, agora ele se relaciona mais ou menos com as pessoas e deixou de ser genial no desenho. Aí ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou pedir para você ir embora. Porque você não sabe o que você quer para o seu filho e é importante que ele esteja feliz. Se ele está se relacionando com as pessoas e está feliz, ok, ele deixou de desenhar para poder ser feliz. Agora, eu não sei o que você quer. Né? E eu me lembro que eu fui me despedir do menino, eu falei, ó, você não vai mais ver a tia. Ele, por quê? Porque sua mãe é uma pessoa difícil. Ele falou, mas é mesmo, só tenho a certeza que é mesmo. Então, a gente tem que ver, partir do princípio que não existe um cérebro perfeito, não existe uma pessoa que vai ser boa em tudo. A questão é que a gente fica se perguntando como é que a gente faz uma validação, um valuation da gente, que seria a autoestima. Como é que a gente se valida, que valor a gente dá a gente? E aí isso é muito compatível com a autoestima. Por exemplo, se eu tivesse que perguntar para você, quais são os teus melhores valores? Os meus melhores valores hoje, eu acho que é amizade e respeito. Tá, isso aí tem um patamar grande de valor para uma pessoa. Mas isso te dá uma autoestima? O respeito é amizade? Não necessariamente, porque a autoestima ela precisa, mais do que ter um valor fictício, ela precisa ter um valor individual. Então é uma coisa subjetiva. Eu não posso te validar ou dar valor a uma característica sua. Porque na autoestima, auto é da própria pessoa. Isso. Você tem que se dar esses valores e isso tem que ser de base para que você se sinta bem e possa exercer esse valor no mundo. E se eu tenho essa baixa autoestima, meu valor... Com certeza. A pessoa não se vê como ela é. Existe ser humano perfeito? Não existe ser humano perfeito. A gente tem qualidades, a gente tem defeitos e a gente tem disfuncionalidades, coisas que não funcionam absolutamente bem. A grande questão é a gente aceitar isso. Porque eu vejo que as pessoas que têm baixa autoestima, elas acham que nada é mutável, ou seja, elas são ruins e nada vai mudar aquilo. Ou as pessoas que têm um ego, um narcisismo ou uma coisa inflada, que elas são maravilhosas. Não tem a pessoa que seja tão ruim assim, nem tem a pessoa que seja tão maravilhosa. Então, assim, esse equilíbrio da gente ver com olhos mais reais do que a gente tem de bom, o que a gente não tem de tão bom e o que a gente pode mudar. Esse é o processo, né? Para a gente começar a fazer esse valuation da gente, do que a gente tem. Uma coisa que é muito importante para uma autoestima, quando você falou amigos, respeito, isso ainda depende do outro, a amizade depende do outro. A coisa mais importante para a formação de uma autoestima é a essência da pessoa. É assim, o que aquela pessoa tem na sua índole, tem na sua essência de sentimento e o que a pessoa tem como talentos essenciais.
Por exemplo, uma criança nasce, é muito normal que ela já tenha talentos. Tem crianças que nascem com muita facilidade de tocar instrumentos, tem crianças que nascem com muita facilidade de desenhar. E eu noto que muitas vezes os pais bloqueiam isso. Porque aí tem uma moda que a criança nasce, se for hoje, o menino faz futebol, faz luta, a menina faz balé e outra coisa. Espero que isso mude. Então você acaba matando talentos que se manifestavam antes de qualquer coisa. Porque tem sempre os esportes da modinha, como tem várias modinhas. Mas o talento não é uma moda. Aquilo não passa, aquilo é uma essência, aquilo vem com a pessoa. Mas a gente identificando desde muito cedo o que a gente faz de uma maneira, o dom, né? Faz um pouquinho diferente das pessoas e tem um prazer e sabe que aquilo é bom. Porque uma criança, por exemplo, quando ela escreve bem, ela sente orgulho daquilo que ela escreve. Quando ela desenha bem, ela tem um certo orgulho daquilo que ela faz. A gente tem que pegar isso e investir nisso. Tem de melhor. De melhor. A autoestima, quando ela é feita em cima dos nossos talentos, em cima da nossa índole, ela é uma construção sólida. Quando não é feita assim, não vai.